Olá e bem-vindos a mais uma análise. Vamos direto ao ponto, tá? A gente precisa desmantelar hoje aquela que é, sem dúvida, a maior e mais perigosa ilusão do mundo financeiro. Sabe aquela velha história de que a riqueza começa no exato segundo em que a gente compra a primeira ação, ou aquele imóvel, ou aquela criptomoeda que todo mundo está falando? Pois é, a verdade surpreendente é que simplesmente não é assim que a banda toca. Existe uma ordem completamente diferente para o sucesso financeiro de verdade. Então, bora mergulhar nessa estrutura que muda absolutamente tudo na forma como a gente encara o dinheiro. A sociedade inteira meio que ensina a gente a cometer um erro clássico: tentar construir o telhado antes de ter um alicerce. Pular direto para os investimentos é literalmente como tentar erguer uma casa na areia. Vem um ventinho e bum, desmorona. E é exatamente aí que tanta gente perde anos, até décadas de progresso. A realidade, que pode até ser um pouco menos glamurosa, exige que a gente construa uma base muito sólida primeiro. Sem essa fundação, qualquer tentativa de multiplicar o patrimônio simplesmente não se sustenta. O nosso roteiro para essa explicação é bem simples. Primeiro, a gente vai falar sobre a ilusão da criação de riqueza. Depois, vamos passar pelas 4 fases que são inegociáveis: conhecimento, gerar renda, manter os ganhos e só então investir. E, para fechar, a fórmula inevitável da riqueza. Inverter essa ordem exata é de verdade uma garantia de fracasso. Então, vamos começar com a ilusão da criação de riqueza e entender por que pular direto para o passo 4 é uma furada. Tentar chegar no topo da escada sem pisar nos primeiros degraus é só um desperdício enorme de tempo e energia. Isso acaba deixando muita gente presa num ciclo de estagnação que dura a vida toda. A grande sacada aqui é que a verdadeira riqueza segue uma ordem muito, mas muito rigorosa: aprender, ganhar, poupar e, por último, investir. Cada uma dessas fases é um pré-requisito obrigatório para a próxima. Sério, não existem atalhos mágicos. Dominar cada um desses passos é exatamente o que impede o sistema inteiro de quebrar na primeira crise que aparecer. Pular etapas é, na verdade, o atalho mais rápido para voltar à estaca zero. Isso nos leva à fase 1, conhecimento primeiro, ou a semente da riqueza. A regra de ouro é a seguinte: antes de colocar um único centavo em qualquer investimento por aí, um investimento primário e absoluto tem que ser feito em si mesmo. Sem plantar essa semente antes, esquece, não vai ter colheita nenhuma lá na frente. Isso significa, na prática, adquirir habilidades de altíssimo valor. Entender como o dinheiro funciona, a mecânica dos negócios, dominar vendas, liderança, ter uma mentalidade de alto desempenho. Tudo isso vale infinitamente mais do que saber o nome daquela criptomoeda do momento. Pensa bem, os resultados financeiros que a gente tem hoje derivam inteiramente do nosso nível atual de conhecimento. Se o saldo bancário não está legal, é simplesmente porque faltam habilidades. Para ganhar mais, a gente precisa, antes de tudo, ser mais capaz. Tem uma frase que resume perfeitamente isso: a maneira mais rápida de aumentar a renda é aumentar o próprio valor. O conhecimento é literalmente a semente da riqueza. A gente não pode querer colher uma fortuna num solo que não foi cultivado com educação, disciplina e aquele aprimoramento constante, né? Essa é a raiz de todo o processo. E assim chegamos à fase 2, gerar renda, que é o motor da riqueza. Bom, com a semente plantada, a missão agora é aplicar essas habilidades de forma totalmente estratégica. Sem um motor potente, o nosso veículo financeiro não vai sair do lugar. Simples assim. Existem vários caminhos incríveis para transformar todo aquele conhecimento em fluxo de caixa de verdade. Pode-se dar um salto na carreira corporativa, ou talvez abrir um negócio próprio, trabalhar como autônomo, vender um serviço, construir uma marca online, ou simplesmente resolver problemas que as pessoas estão dispostas a pagar para ver resolvidos. No fim das contas, o objetivo é sempre aumentar a capacidade de criar valor real. Quanto mais problemas a gente resolve, mais a renda decola. É a lei básica de oferta e demanda aplicada ao talento. Mas olha, é aqui que mora uma falha quase trágica. Muita gente passa anos estudando a fundo sobre investimentos, obcecada por gráficos e tendências. Só que elas esquecem do básico. A renda delas ainda é muito baixa para que qualquer investimento faça uma diferença real no patrimônio. Dedicar a vida a buscar rendimentos de, 10% ao ano em cima de um capital minúsculo não vai trazer liberdade. Focar de forma obsessiva em se tornar capaz de produzir uma renda substancial é o que de fato muda o jogo. Agora vamos para a fase 3, manter os ganhos, também conhecida como a lacuna da disciplina. Fazer dinheiro é ótimo, claro, mas não é o suficiente. A verdadeira prova de fogo financeira é conseguir administrar o que entra na conta. Existe uma armadilha super comum que a gente chama de autoassalariado falido.
Funciona assim, a pessoa ganha um aumento e esse dinheiro extra é imediatamente torrado num carro mais caro, numa casa maior ou em luxos que nem precisava. Por outro lado, um construtor de riqueza disciplinado age de um jeito totalmente diferente. Quando a renda dele dobra, os gastos continuam rigorosamente sob controle. Impérios financeiros são construídos na base da retenção inteligente e definitivamente não com ostentação. O alerta aqui é bem claro. Renda sem disciplina vira inflação de estilo de vida num piscar de olhos. Essa é aquela velha armadilha que mantém pessoas que ganham muitíssimo bem, trabalhando até exaustão, reféns do próximo salário, sabe? É como correr numa roda de hamster toda enfeitada. A riqueza de verdade vive e cresce ali exatamente naquela lacuna matemática entre o que se ganha e o que se gasta. E para garantir que essa lacuna exista, as regras são super rígidas. A mudança de mentalidade número 1 é: pague a si mesmo primeiro. E separar aquela fatia do futuro antes mesmo de pagar qualquer boleto. Isso exige poupar agressivamente e, claro, viver bem abaixo das próprias posses. Sem criar essa barreira de proteção, avançar fica matematicamente impossível. Então entramos na fase 4, investir o restante. A tão sonhada fase da liberdade. É só agora, com uma renda forte e uma poupança totalmente blindada, que colocar o capital para trabalhar faz um sentido absoluto. Nessa fase, aquele imediatismo tem que sumir completamente. A mentalidade certa é usar investimentos diversificados e focar no longo prazo. Tem que pensar como dono e buscar consistência. É literalmente como plantar uma árvore de raízes bem fundas. O alvo não é acertar na loteria amanhã, mas sim garantir aquele crescimento constante que vai se fortalecendo de forma silenciosa com o passar dos anos. A ideia central é: pense em décadas e não em dias. O propósito de investir definitivamente não é emoção. Para emoção já tem montanha-russa e parque de diversões, certo? O propósito real de investir é comprar liberdade. É fazer o dinheiro suar a camisa e se multiplicar até quando a gente está dormindo. O que nos traz para a fórmula inevitável da riqueza. Vamos juntar todas as peças agora e ver como essa engenharia inteira se conecta num sistema que não quebra de jeito nenhum. Dá só uma olhada no contraste entre essas abordagens. A fórmula que falha é tentar investir primeiro e simplesmente torcer pela riqueza, vivendo na base do estresse puro. Já a fórmula real, que realmente funciona, é totalmente metódica. Primeiro a gente aprende, depois ganha, depois poupa e só no final a gente investe. Se aquelas 3 primeiras fases forem bem dominadas, o investimento se torna uma arma incrivelmente poderosa. Todo aquele trabalho duro inicial transforma um investimento, que antes era uma aposta estressante, num verdadeiro acelerador de resultados. É aí que a mágica dos juros compostos entra em cena, multiplicando tudo numa escala fenomenal. Então, as diretrizes finais que a gente tira dessa análise são super diretas. A gente precisa parar de buscar atalhos e parar de caçar a ação do momento. Precisamos urgentemente parar de tentar apenas parecer ricos. O foco total tem que ser construir habilidades sólidas e guardar o dinheiro com muita disciplina. Chegando ao fim, fica uma pergunta gigante no ar. As pessoas vão continuar correndo atrás da ilusão dos atalhos que não levam a lugar nenhum, ou vão finalmente se comprometer com essas 4 fases que tornam a construção da riqueza algo inevitável? A escolha de sair da fantasia e construir uma base real está nas mãos de quem decide agir. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.